Vamos lá. Hoje a gente vai gravar um vídeo que diferente do comum do canal, né? Que é sempre SIG e GVG. O tema de hoje vai ser como sincronizar o seu time, né? Já estou aqui nas minhas defesas, eu separei dois casos em específico, que são cleaves muito fortes, agora para SIG e GVG. E vamos lá com a primeira forma de você saber se o seu ataque está sincronizado ou não. O que você faz? Ó, como vocês podem ver, aqui eu montei o meu ataque como uma defesa. E o que eu vou fazer? Eu vou testar, né? O meu biscoitinho está sem runa. Vou jogar umas runas qualquer nele aqui, só para mostrar para vocês, né? Vou até pegar ele aqui, ó, já tem no deck pronto. Vou jogar uma Swift com velocidade, qualquer mesmo. Aqui ele vai ficar com 90, 194. Não tem problema. Claro, porque quanto maior é a speed no seu starter, maior tem que ser a speed nos mobs que vão acompanhar ele, né? Aqui com 194 deixa mais fácil de sincronizar. Mas, qual que é a grande questão do biscoito em si? Ele é muito forte, é um push de barra com leader speed, o que permite você entrar em bases que normalmente você não vai entrar de Bastet, porque os combos de Bastet você não tem leader speed, né? Normalmente é muito. É raro você ter um Nuker com leader speed e que funcione como Ignore Death, né? Vai ter o que? A Cassandra Dark. Só que além da Bastet ter uma base menor, o biscoitinho é mais fácil de runar pelo quesito dele buffar o ataque e a taxa crítica, né? Ó, aqui a gente vai buffar, puxa 15%, puxa 15% de barra, o que é pouco. Por isso que normalmente com biscoitinho você vai ter uma dificuldade grande em sincronizar os times, a não ser quando você tem dois mobs tipo a Sony e a Bethany, que a base speed delas é muito alta, o que facilita você pegar o status necessário, né? Ó, aqui a Sônia vai jogar, eu vou atacar a Bethany porque ela é a última a jogar. Então a minha Bethany tem que atacar antes do biscoito. Ó, e como viu, não foi cortado, significa que nosso time está 100% sincronizado. Então, se eu não for startado por nenhum mob, desde que na defesa não tenha nenhuma passiva de ganho de barra, passiva tipo do mobs que podem te cortar, né? Por exemplo, tem um mob bem forte que é a Eivor de Luz. Todo turno ela ganha barra e isso pode fazer ela te cortar. Então, fora essas exceções à regra, né? Que é a Eivor, também tem a questão do como que é o nome dele? Do Magnum, que ele vai ganhar barra sempre que a gente aumentar, sempre que seu time buffar. Então, esses são mobs que podem te cortar, né? Também tem a questão do Lichão, que é o Antares, né? Cadê? Ó? Ele ganha turno. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, o Antares, né? Que ele ganha um turno. Tem a chance, né? Então, tirando esses mobs, meu ataque nunca vai ser cortado. Uma das formas de você descobrir isso é fazendo esse teste. Você monta a defesa, você vai atacar e você ataca com os mesmos mobs. Se você tomar corte, significa que seu time não está sincronizado. Então você precisa aumentar a speed dos seus mobs, né? Vou testar mais uma vez para vocês verem. Não fomos cortados. Aí a segunda forma de você descobrir se o seu time está sincronizado ou não. Vamos lá, vou mostrar para vocês outra janela. Vamos aqui, ó. A gente está no Optimizer, né? Para quem não conhece, mostrar o URL para vocês, né? É tool.swp.one. Aqui, normalmente, para você ter os mobs, você tem que subir seu JSON, mas você pode criar também. Então, às vezes você não tem algum mob, mas você quer criar, você vem aqui, ó, criar monstros e, por exemplo, a Claire. Eu não tenho uma Claire, mas se eu quiser testar com ela, eu seleciono aqui e crio, né? Enfim, vamos lá. Como funciona, né? A gente está na ferramenta de Speed Tune. Aqui você vai selecionar os mobs, né? Vamos começar do zero. Vai estar assim. E
Não vai ter nenhum mob, né? Aqui é os meus mobs. Então vamos lá. Primeiro, a gente quer o Biscoito Madeleine, né? Aqui na minha conta ele tá na versão da collab. Se ele for sem a versão da collab, você pode criar aqui também, que é o... Vocês digitam aqui, ó. Praline. Clique em criar. Aí, automaticamente, agora quando eu pesquisar por Praline, ele vai aparecer aqui, né? Aí, o que que aparece aqui, ó? Combate Speed, que é a speed total que ele vai ter contando com a base, a torre, que tá aqui, 15%. E se eu acrescentar a speed leader dele, que é 19%, vai ficar aqui laranjinha. Ou seja, aqui no total, sem speed nenhuma, ele tem 139. Aí, digamos, cara, vamos ter por nossa calculadora aqui, ó. Digamos que o nosso biscoitinho ele tem 210 de speed adicional. Então a gente vai somar 210 com 103, que é a base dele. A gente tem um total de 313 de speed. Aqui que a gente vai por aqui. A speed total, que é somando a base e o extra das runas. Ó, a speed total dele é 349. Aí a gente vai adicionar o segundo mob. Por exemplo, o segundo mob que é muito forte para Siege é a Sônia. A base da Sônia é 119. Essa speed in game aqui, ela pode variar, porque como tem os dados do JSON, ele puxa a speed que a Sônia tá runada, né? Mas ó, a minha Sônia, vou mostrar aqui para vocês, a minha Sônia tem 166 de speed. Optimizer, então, vamos somar aqui, ó. Ela tem 119 mais 166. Total, 285. E a speed mínima que ela precisaria para estar sincronizada com o biscoito é 272. Ou seja, a minha tem 285, o que está passando cerca de 13, né, da speed mínima que ela precisaria para estar sincronizada. Aí a gente vai adicionar o terceiro mob, que é a Bethany, por exemplo. A Bethany ela tem uma base de 120, que é mais alta ainda do que o da Sônia. Então, para a gente sincronizar ela com o biscoito, ela precisa de 157 de speed extra, que dá exatamente 277. Dá para vocês, né? 120 mais 157, 277. E quanto que minha Bethany tem de speed? Minha Bethany tem exatamente 157 de speed. O que prova que, né, está correto essa questão. Ó, vamos fazer o teste aqui para vocês verem. Se a gente tirar 1 de speed nela, será que ela vai ser cortada? A gente vai ver agora. Vou pegar uma runa aqui, Swift, com 14 de speed. Essa aqui da Kali. Ó, vou descer 1 de speed. Ó, eu mudei meu biscoito, agora ele tá certo. Ele tá com 210 de speed, que equivale à speed que a gente está testando aqui no Optimizer, né? Total 313. A Bethany precisa ter 277 total. A Sônia 278, né? A Sônia tá passando, mas a Bethany tá com 1 a menos, né? Ó, vou mostrar a tela do jogo. 210. A Bethany tá com 150 e 176. E a Sônia tá com 285, né? Que a gente vai testar. E vocês vão ver que provavelmente a Bethany vai ser cortada pelo biscoito. Ó, como vocês viram, um de speed fez o meu biscoito jogar na frente da minha Bethany. Aqui, ó, a gente vai devolver a runa dela e a gente vai testar novamente. A gente pega a Swift. A dela era essa aqui. Agora ela está com 157, que é a speed exata para ela estar sincronizada com o meu biscoitinho com 210 de speed adicional. A Sônia jogou normal e agora a Bethany não foi cortada pelo biscoito. Só que, claro, esse set não funciona para jogar com a Bethany porque ela exige que seu time tenha shield, né? E minhas shields são meio lentas, por isso que normalmente quando eu vou utilizar com Bethany, meu biscoitinho tem no máximo assim 205 de speed, que eu consigo rodar com a zona shield. Aí vamos para algumas outras questões referente
a outros mobs, né? Por que que a Sonya e a Bethany são os melhores monstros para se usar com Praline? É pela speed base, porque se, por exemplo, outro mob que é muito comum de ser usado como Ignore Death é o Covenant. Só que o Covenant ele tem uma speed base horrenda de 96. Vamos lá, se você tem um biscoitinho que é o Praline com 210, o Covenant ele tem que ter no mínimo 285 de speed. Se a gente pegar aqui a calculadora, a gente vai colocar 285 menos 97, que é a base do Covenant. Você tem que runar um Covenant com no mínimo 188 de speed para sincronizar junto ao Praline. Então, quanto pior a speed base do mob for, mais difícil vai ficar de runar e deixar sincronizado. Um outro mob que é um exemplo, que é fácil, tecnicamente fácil de runar e é um mob acessível, é o Taru. O Taru ele vai precisar do total de 279 de speed, sendo que a base dele é 114. Então, 114 menos 279, ele precisa de 165 de speed. E tem toda a questão que o Taru ele só precisa de 50 de taxa. Com Praline, você vai ter 30% de taxa. Ou seja, se você deixar ele com 10 de taxa adicional, no caso 15 mais 10, ele já vai estar sincronizado. Ele só precisa de 5 de taxa nas runas, para ser mais exato. Se você conseguir 165 de speed com 20 de taxa, ele já vai funcionar. Porque a terceira skill dele tem um buff de 50% de taxa. Com 20 base, 15 da 15 que todo mob tem, 5%. Vamos dizer que você conseguiu pegar só 5% e um aproveitamento ótimo de dano crítico, ataque e speed nessas runas. Ataque flat pro Taru também é muito bom, já que a base do ataque dele é horrível, né? O ataque, a base speed do Taru é ótima, é 114. Mas aí vem a segunda questão, né? Que em compensação, a base speed dele ser alta e boa, a base do ataque, HP, essas coisas é horrível, né? Horrível. Já que é um monstro 2 estrelas, né? Você consegue ele aí por SD, né? Masmorra. Mas ó. Então você coloca 165 de speed nele, ele vai ficar sincronizado, né? Eu só não vou fazer esse teste, mas vocês viram, né? Pelo exemplo da Bethany, essa ferramenta funciona muito bem. Vamos para o segundo time aqui. Bom, vamos lá. Segundo caso aqui, que também a gente utiliza o Praline, que no caso é o Biscoito Madeleine, a Kabila e o Lucian. Por que que a gente utiliza esse time? Quando a gente vai atacar alguma defesa que a gente sabe que é frágil, só que de alguma forma você sente medo de ser startado, de você querer startar com Madeleine, por exemplo. Você não se garante na speed. Você utiliza a Kabila, que tem uma base de 120, puxa 30% de barra. Aí depois você vai utilizar o Madeleine, que ele vai puxar mais 15, vai buffar o ataque e a taxa. E por último, quem vai bater é o Lucian. Ele precisa ter uma speed nele, né? Claro. Vou até testar para vocês verem o dano dele, né? Então, esse ataque contra a defesa que são rápidas, mas não tanque, é excelente. Tanto para base 5 estrelas quanto base 4 estrelas, né? Ó, aqui o meu Lucian vai bater. Ele chega a bater 15k no primeiro hit, e depois desce para 14.600, 14.400, daí tem a variação do jogo, né? Ou seja, ele vai bater ali colocar uma média de 14.500 vezes 3, ele bate uma média de 43k se os mobs não tiverem redução de vento. Isso é muito importante, né? Você a intenção é que você não luxe defesas sem saber se ela é trap de luxem, né? Porque é a trap mais comum é os mobs com redução de vento, runa shield, muito tanque, justamente para tancar o luxem, né? Aí como que você vai sincronizar esse time? Vamos lá pro SW Optimizer. Aqui tá a Kabila, o Praline e o Lucian. A Kabila tem a base de 120.
o que faz ela startar muito mobs. Ó, vou mostrar para vocês aqui uma outra tela. Aqui é um exemplo. Digamos que você vai atacar alguma defesa de Clara. Uma Clara, para startar uma Kabila de 214 de speed, ela tem que ter 238. Ou seja, digamos que é impossível uma pessoa runar uma Clara com 238 de speed, correto? Pelo menos eu nunca vi isso, né? Pode ter algum maníaco alguma vez? Pode, mas para você enfrentar um maníaco desse, você tá num nível bem alto, então é de boa. Então, uma Kabila com 214, ela vai, ela vai startar uma Clara de 237. Então, o cara pode pôr 237 na Clara, que você vai startar, porque ó, aqui essa ferramenta é do SWGT, né? Aqui mostra a velocidade de ataque total do mob. A Clara tem 375 com 237 e a Kabila tem 214 com a speed total de 375, que é a mesma da Clara. Mas, para quem não sabe, no Summoners War tem uma prioridade, pelo menos na questão de GVG, Siege e Arena, em que caso dois mobs tenham a mesma quantidade de speed, quem starta é sempre a pessoa que está atacando. Então, eu atacando uma Clara com 237, mesmo tendo a mesma speed do que a Clara, eu vou startar por eu ter a prioridade de ser o atacante, né? Vamos lá. A Cábula com 214, ela vai ter um total de 334 de speed, né? Que é 120 mais 214. O biscoitinho, ele tem que ter no mínimo total 254. Se a base dele é 103, a gente precisa de no mínimo 151 de speed extra. E como é uma speed baixa, o que, que a gente pode fazer? Igual eu fiz aqui. A gente pode runar ele full fight para ajudar no dano do Lucian. Como vocês podem ver, ele está até com uma runa intangível aqui, que tem uma velocidade decente. Ele pega mais do que o necessário. Aqui poderia ser 151. E o Lucian ele precisa ter no mínimo 232 de speed total. A base do Lucian é 103. Então, na teoria, ele precisa ter 129, né? Que dá no total 232 de speed total. Mas eu já digo que não é bem assim que funciona. Temos aqui que ele vai ter 260, né? Porque ele tem 6 a mais do que o necessário. A speed total dele está 296. O Lucian, por exemplo, com 129, eu não sei porquê, mas nesse quesito aqui tá dando um conflito, né? Vou mostrar para vocês. Ó, vamos aqui, ó. Vou descer 1 de speed no Lucian. Deixa eu ver em qual runa que é mais fácil de descer 1 de speed. Vamos nessa aqui. Vamos ver se a gente tem alguma com 12 de speed. Aí não temos. Vamos ver. Aqui, vai. 8. Não, não tem com 8 aqui também. Aqui eu não vou ter. Vamos ver se tem alguma runa com 14 de speed Swift aqui. Ótimo, ó. Cai 14 de speed, que é essa runa da Sônia. Aqui a gente não se importa com os status, eu só quero mostrar para vocês. Aqui, ó. O Lucian, ele tem exatamente 129 de speed. Vamos lá. 129 mais 103 dá a speed que o SW ali, que o Optimizer recomenda, que é 232, né? Vou mostrar novamente para vocês. Ó. Speed mínima 232, certo? Agora a gente vai fazer o teste. A Kabila starta, né? Como eu falei para vocês, a prioridade é do ataque. A Kabila de lá tem a mesma speed que a minha, mas eu starto. O biscoito não foi cortado, certo? E aqui, hora do Lucian jogar, ele é cortado pela Kabila. Com 129 de speed, né? Como vocês puderam ver, vou até mostrar novamente. A Kabila starta, o biscoito puxa, e a outra Kabila corta meu Lucian. Isso aqui pode ser que você faça nessa sincronia e na hora de atacar você não é cortado? Pode ser.
mas não é para quem busca, né? Ter sempre o ataque mais safe, minimizar a chance de erro. Isso pode prejudicar em algum momento e vai prejudicar em algum momento, né? Agora a gente vai aumentar 1 de speed nele. Ele vai ficar com um total de 130, total de 233. Vocês vão ver que ele não vai ser cortado pela cápsula, já que essa é a speed mínima que eu encontrei para sincronizar o time. Aqui, ó, sincronizou, matou. Claro que esse ataque é contra defesas mais frágeis. Aqui minha defesa não é anti-Lucian, então provavelmente, né, eu já estou expondo aí, né, para os meus inimigos, infelizmente, mas ossos do ofício. Aqui, ó, a gente provavelmente mata todo mundo. Então, dá para usar em muitas situações, né? Ó, aqui, ó. Claro que nessa defesa eu não recomendo você tentar luchar, porque é um Zerat. Ele tem muito HP, é uma savana e uma Quara. Então são 3 mobs que o Lucian não vai matar, né? A Quara tá até sem runa, porque a zona tá na Kabila, né? Aí ela vai morrer, mas uma Quara normal não morreria. Nesse caso aqui, ainda a chance de perder é gigantesca. A Kabila, ela é boa porque ela também tem multi-hit, né? Apesar dos status base dela ser horrível. Mas com multi-hit ela consegue dar um daninho decente. Então, sempre que sobrar um mob ou outro, você ainda vai conseguir finalizar. Vou mostrar novamente as runas. E essas são as formas mais fáceis de você sincronizar seus times. Vocês utilizam a ferramenta ou você pode fazer no olhômetro mesmo. Você vai ajustando e toda hora você vai conferindo se está sincronizado ou não. Mas, querendo ou não, o Optimizer te economiza um tempo, porque você vai ali pela dedução que eles te passam, né? Que tal mob tem que ter a speed total de tal quantia. Então você testa, vê se está correto. Por exemplo, aqui a da Bethany Sonya está correta, porque a Bethany com essa speed, que é a exata speed mínima, não toma corte. Já o Lucian, que a speed mínima era 129, segundo o Optimizer, toma corte. Então ele tem que ter, na verdade, 130. E são coisas que você tem que ajustar ao seu set Swift. Quanto mais rápido o seu set Swift, que eu já falei anteriormente, mais rápido os seus mobs vão ter que ser. Então, se uma Kabila aqui, por exemplo, tem 200, mais de 220, o Lucian tem que aumentar essa speed, ó. Vamos mostrar. Digamos aqui, a gente tem a 350 de speed total. De 232, a speed mínima do Lucian foi para 248. Claro que 350 é exagero, né? Normalmente você não vai precisar de tudo isso numa cábula para startar. Mas quanto mais speed eu tenho, não. 340, que é um total de 220. Adicional, o biscoito vai ter que ter um total de 260 e o Lucian um total de 238. Já aumenta 6 de speed a mais que você precisa ter nele. Então você tem que ficar sempre ligado ao seu set Swift e as speed dos seus mobs. Eu dei exemplo de duas formas, né? 2 ataques, mas isso é válido para Galleon Tiana. Em geral, essa sincronia é mais válida para push de barra, né? Tem outros casos que não tem como você não calcula dessa forma. Por exemplo, com esse ataque de Adriana. Adriana, Sônia e Miryang. Aqui você não tem push de barra. A única coisa que você vai ter que aumenta a sua speed é o buff de speed. Aí já é uma sincronia diferente que você tem que fazer. Bom, foi isso. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Valeu e fui.